E Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Coisa alguma significa nada, absolutamente nada. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Qual é o contraponto disso? Ele diz no mesmo versículo: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. A pergunta é: existe algo nos incomodando? Sim. Estamos levando isso a Deus? Se estamos levando isso a Deus em oração, isso mostra que nós estamos confiando em Deus. Bom, vamos passar agora ao ministério da palavra. E o ponto de partida, o nosso texto base, onde vamos estabelecer através dele o trilho do nosso compartilhar nessa noite, está em Isaías, no capítulo 26, e nos versículos 3 e 4. O texto sagrado diz assim: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Amém. Eu quero tomar essas duas declarações de Isaías. Uma declaração é o profeta falando com Deus. A outra declaração é ele agora se dirigindo a outros homens. Na declaração que ele faz a Deus, ele afirma: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Algumas traduções usam a expressão aquele cuja mente é firme. E ele termina dizendo e concluindo: porque ele confia em ti. Essa expressão de firmeza, seja da mente, do propósito, é nada mais, nada menos do que o transbordar de uma confiança interior, uma confiança que é depositada em Deus. Então, Isaías está declarando: esse homem que expressa a sua confiança em Deus, por meio dessa atitude de um propósito e de uma mente firme, será conservado pelo próprio Deus em perfeita paz. A segunda declaração, essa não dirigida a Deus, ela diz: confiai no Senhor perpetuamente. É uma espécie de conclusão. Já que Deus vai conservar em perfeita paz aqueles que confiam nele, então agora é um chamado a todos para que confiemos nele. Então o chamado é: confiai no Senhor perpetuamente. Isso significa sempre, o tempo todo, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Essa palavra muito usada nas Escrituras, uma rocha, ela não tem o mesmo significado para nós que ouvimos hoje. Pensamos só num pedaço de pedra, quase nem sempre imaginamos um monte, algo elevado, mas a ideia sempre é de um lugar de segurança, de um lugar de proteção. Então nós precisamos entender o que é confiar em Deus, ser guardado por Ele em perfeita paz. Se a Bíblia está dizendo que o Senhor é uma rocha eterna, significa que nós vamos precisar dele como rocha. Significa que nós vamos precisar dele como lugar de abrigo e de proteção. E se precisamos de Deus como lugar de abrigo e de proteção, não podemos deduzir que nós não enfrentaremos do lado de fora os problemas, que nós não passaremos por adversidades, que nós não enfrentaremos dificuldades, mas que, a despeito delas, podemos encontrar em Deus o nosso refúgio, podemos encontrar nele um lugar de segurança. E pelo posicionamento e a decisão de confiarmos no Senhor, podemos ser conservados, guardados em paz. Eu quero compartilhar com você algo que é o resultado de uma escolha, uma decisão de confiar em Deus, que é viver uma paz extraordinária. Paz, como declara o apóstolo Paulo aos Filipenses, que excede todo entendimento. E o tema da minha mensagem, numa hora tão importante como essa, tão necessária como essa, é: cultive a paz interior. Estamos diante de um desafio e a minha palavra não se limita apenas ao enfrentamento dessa crise. Acredito que a aplicação desses princípios torna essa palavra atemporal. Ela pode ser aplicada em qualquer momento e circunstância, com ou sem crise, e havendo crise, não importa qual seja esse tipo de crise. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, para que a gente entenda melhor essa declaração de Isaías e a importância que ela tem de confiarmos em Deus para sermos guardados em paz, eu quero chamar a sua atenção de que no ensino bíblico, o verdadeiro problema normalmente não é aquilo que está do lado de fora, nas circunstâncias, e sim do lado de dentro, na reação que eu e você no íntimo temos diante daquilo que vamos enfrentar do lado de fora. Então olhamos para declarações da palavra de Deus que deixam claro isso. Eu lembro de um versículo que desde que eu era garoto, eu vi meu pai repetir algumas vezes. Provérbios 24:10 diz: se te mostras frouxo no dia da angústia, a tua força
será pequena. Eu me lembro dessas declarações. Há um dia de angústia, há um dia de adversidade, há um dia onde eu e você podemos enfrentar provas. E a forma como nós reagimos diante desse tipo de angústia ou situação determina se teremos ou não força. Quem se mostra frouxo, fraco, na maneira como reage diante da angústia, vai ter uma força pequena, uma força reduzida ou ausência de forças. O próprio Senhor Jesus, em João, no capítulo 16 e no versículo 33, ele diz: no mundo tereis aflições. Enfrentar problemas não é uma questão de possibilidade, é só uma questão de quando vai acontecer. Mas Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: não importa o que esteja acontecendo do lado de fora, o importante é que do lado de dentro você decida ficar bem. E nós precisamos entender que isso não é apenas escolher ser positivo em vez de ser negativo. Nós estamos falando a respeito de confiar em Deus. Nós estamos falando de fé. Nós estamos falando de uma atitude de dependência no Senhor. E por que essa decisão de confiar em Deus e ser guardado em paz é tão importante? Porque, como falamos, o verdadeiro problema não é aquilo que está do lado de fora. Essa normalmente é aquela parte ou aspecto do problema que nós enxergamos. Mas o verdadeiro problema, ou o primeiro problema a ser enfrentado, ele está do lado de dentro. E o primeiro ponto que eu quero destacar, ao construir essa ideia bíblica da importância de se cultivar a paz interior, é que nós precisamos reconhecer a realidade dos problemas internos. E agora estamos falando de sentimentos, de pensamentos, de atitudes, de reações que eu e você podemos ter diante da adversidade. E segundo aos Coríntios, no capítulo 7, no versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Ele não está falando apenas de problema, mas ele está dizendo nenhum alívio tivemos. E diz, pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Então ele está falando de um momento não só difícil, onde não houve alívio, onde houve tribulação em tudo, o tempo todo, em todas as áreas. E ele conclui e resume essa ideia do que era em tudo ser atribulado assim: lutas por fora, temores por dentro. Paulo dá o mesmo peso para aquilo que acontece do lado de dentro, os temores diante dos problemas que estão acontecendo do lado de fora. Ele dá o mesmo peso para o problema interno que ele dá para o problema externo. Porque aquilo que eu e você sentimos, a nossa atitude interior, é algo muito sério. E nós precisamos entender que nesse departamento interior, nós travamos a primeira batalha. Em Deuteronômio, no capítulo 32, dos versos 22 a 25, não vou ler o texto todo, mas Deus estava anunciando o juízo que viria à nação de Israel, se eles decidissem se afastar de Deus, se voltar aos ídolos, se eles pecassem contra o Senhor. E o resumo de todo o juízo termina com uma frase, uma declaração que diz o seguinte: por fora devastará a espada. Então o termo devastará a espada está falando da guerra e da assolação que ela produz. Mas depois ele diz, e por dentro, o pavor. Em outras palavras, Deus estava dizendo que o pavor teria um poder interior de assolação, assim como a guerra tem um poder exterior de assolação. Não podemos ignorar a realidade do que a Bíblia descreve como um problema interno. Em Lamentações de Jeremias, no capítulo 1, no versículo 20, nós encontramos uma oração que mostra o que é o peso de um coração transtornado dentro da pessoa. A oração e o clamor é: olha, Senhor, porque estou angustiada, a minha alma se agita, o meu coração está transtornado dentro de mim. Então olhe para os termos dessa declaração: angústia, alma agitada e coração transtornado. E quero falar disso nesse momento de uma forma específica, porque algo tem acontecido. Ao longo de toda a minha vida e da minha existência, não vivi cenários de conflitos, como de guerra e situações terríveis que muita gente já passou. Mas ao longo da minha vida, nunca vi tanta gente ao mesmo tempo reagir com medo, como estamos vendo durante a crise do coronavírus. Semana passada recebi um texto do pastor Elias Dantas chamado O Conto dos Dois Vírus. Ele fala que o primeiro vírus é o próprio corona, que tem se espalhado pelo mundo. E apesar de todo o dano que tem trazido, não quero minimizar o dano, tocou muito pouca gente ainda em termos percentuais em relação ao resto do planeta. Mas ele diz que o segundo vírus é o medo do primeiro. E o medo do primeiro já infectou a maioria das pessoas. Nós precisamos entender quão sério é essa atitude interior de medo
de ansiedade, né, de preocupação, porque muitos estão preocupados não apenas com a sua saúde, estão preocupados legitimamente com a saúde de outros, de gente querida, amada, de gente do círculo próximo, da própria família, que talvez esteja no grupo de risco. Algumas pessoas estão preocupadas, graças a Deus por essa preocupação, com gente que eles nem conhecem, porque afinal de contas são seres humanos, estão preocupados com o caos ou o colapso do sistema de saúde. Agora, o que nós precisamos entender é que ainda que no nosso coração possa haver esse nível de preocupação que gera empatia, intercessão, dor, nós não podemos permitir que isso se avolume como uma ansiedade, um peso interior. Outros estão preocupados, porque nesse momento já pararam de trabalhar durante o isolamento, de produzir. Estão se questionando como serão as coisas depois que voltarmos e, sem contar a ansiedade de não saber quando vamos voltar ao trabalho. Como estará a economia? Qual será o nível de recessão que enfrentaremos depois? E muitas vezes esse posicionamento tem nos levado a um lugar que nos destrói interiormente. Então, vamos considerar o que a palavra de Deus fala a respeito dessa questão interior do medo, do pavor, da ansiedade, da preocupação. No livro de Deuteronômio, eu quero ler alguns desses versículos. No capítulo 20, dos versículos 1 a 3, Deus começa a dar instruções sobre quando a nação de Israel for sair à guerra. E uma das primeiras instruções é que não fosse permitido ou tolerado o medo dentro deles. Por quê? Se o medo entrasse no coração daqueles guerreiros, a batalha estava perdida antes de ser travada. E tem muita gente sendo vencida nesse primeiro estágio, que diz respeito a sentimentos, a atitudes interiores, a preocupação e a ansiedade. Então, a declaração de Deus, a partir do verso 1 ao 3 de Deuteronômio 20 é: quando vocês saírem para fazer guerra aos seus inimigos e virem cavalos, carros de guerra e um povo maior em número do que vocês, não tenham medo deles, pois o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Deus está dizendo que a razão para não ter medo não é fingir que não tem problema, é reconhecer que a despeito do problema, nós podemos desfrutar a presença de Deus e, por conseguinte, a intervenção e a manifestação do poder desse Deus que está presente conosco. Então o Senhor continua e diz assim: quando estiverem se preparando para a batalha, o sacerdote se adiantará e falará ao povo dizendo: escute, povo de Israel, hoje vocês estão se preparando para lutar contra os seus inimigos, que o coração de vocês não desfaleça, não tenham medo, não tremam, nem fiquem apavorados diante deles. Eram instruções muito específicas. E aqui não era apenas o comandante do exército, não era apenas a voz de um líder militar tentando encorajá-los. Deus disse: isso é papel do sacerdote, isso era papel dos ministros. Por quê? Porque esse é um assunto espiritual. Vai afetar a sua vida natural, mas é um assunto espiritual. Então no versículo 8 de Deuteronômio 20, vou pular agora do 3 até onde lemos para o 20, Deus diz: e os oficiais continuarão a falar com o povo dizendo: existe aqui entre nós algum homem medroso e de coração tímido? Vá e volte para casa, para que os seus irmãos não acabem ficando com medo também. O medo não apenas comprometeria a capacidade daquele guerreiro, mas ele se espalharia. E eu quero te dizer, há um contágio que foi muito mais rápido. Hoje em dia, quando algo se espalha depressa, mesmo na internet, a gente diz viralizou, porque normalmente o vírus se comunica e tem um contágio muito acelerado, como temos visto. Mas o que viralizou antes e mais rápido que o próprio coronavírus foi o medo. Nós precisamos entender, Deus não tolerava que eles lutassem com medo, porque a batalha estaria perdida antes de ser travada. E aqueles que permanecessem com medo, não só comprometeriam o resultado da batalha no seu desempenho e performance pessoal, mas poderiam ser um instrumento de contágio para influenciar e derrubar os demais. Essa é uma hora e uma atitude que nós precisamos entender que também estamos travando uma guerra. Não precisamos espiritualizar, não precisamos tornar essa situação mera e unicamente espiritual, mas não deixe de ser uma guerra. Uma guerra e uma batalha não só com o vírus, mas com todas as circunstâncias que se desdobrarão a partir daquilo que aconteceu. E se nós, de fato, escolhemos confiar em Deus, nós vamos precisar trilhar um caminho de dependência do Senhor para enfrentar o que quer que seja e o que quer que venha depois. Muitos estão sendo, nesse momento, assolados, literalmente assolados, dentro de si, no seu íntimo, no seu interior, pela ansiedade, pelo medo e pelas preocupações.
Billy Graham, finado Billy Graham, grande homem de Deus, disse: a ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e sua vontade para nós. Essa é uma hora que precisamos lembrar do que é depender de Deus. Precisamos lembrar do que é confiar em Deus. Então, assim como existe um problema interior, como descrevemos, o medo, a ansiedade, as preocupações, é necessário que haja um posicionamento também interior, uma atitude interior para resistir esse medo que tem um poder devastador tão grande. Então eu quero falar um pouco a respeito da importância dessa atitude. Nós começamos vendo em Isaías 26, no versículo 3, que Deus vai nos conservar em perfeita paz. Isso fala de algo que Deus faz. Mas a Bíblia diz que Deus vai conservar em paz aquele que confia no Senhor. Então existe algo que nós fazemos. E nós precisamos entender o que é essa sociedade, o que é essa interação entre o homem e Deus, o que é a parte de Deus e o que é a parte humana. Porque nem Deus vai fazer o que Ele quer fazer sozinho, e nem o homem pode sozinho lidar com essa situação. Então, no Novo Testamento encontramos uma declaração do Senhor Jesus que nos mostra a junção dessas duas coisas, a intervenção divina e a responsabilidade humana. Em João, no capítulo 14, no versículo 27, Jesus diz: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Eu quero ler esse mesmo texto na Nova Almeida atualizada. Ele diz: deixo com vocês a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. O que nós precisamos entender é, embora a paz proceda de Deus, é Deus que nos concede em perfeita paz. Paulo, escrevendo aos Gálatas, se refere à paz como fruto do Espírito. Agora, se por um lado Jesus está dizendo: eu deixo a minha paz, e ela vem de Deus. Por outro, ele diz que vocês não permitam que o coração de vocês fique com medo, fique angustiado. E aí é a nossa decisão. Eu diria que isso é algo parecido com quando a gente pensa no fogo, né? A paz que Deus quer trazer como fogo, mas nós temos a responsabilidade de colocar a lenha, de manter esse fogo aceso, e isso está relacionado com a nossa atitude. Precisamos entender que não só uma atitude interior, mas há uma intervenção de Deus que pode se manifestar no nosso íntimo. Em Efésios, no capítulo 3, no versículo 16, quando o apóstolo Paulo está orando por esses irmãos, ele acrescenta a seguinte declaração: para que segundo a riqueza da sua glória, está falando de Deus, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Há uma ação de Deus manifestando poder no homem interior, do lado de dentro. E nós precisamos entender a dinâmica dessa operação. Porque muitas vezes pensamos no poder apenas como uma manifestação da unção, da glória, da atuação dos dons. Há um revestimento de forças interior, para que eu e você possamos vencer o medo e a ansiedade e tudo aquilo que tem sido a nossa verdadeira batalha no íntimo. Eu olho para alguns relatos da Bíblia e eu me inspiro, seja no Velho ou no Novo Testamento. Nós vamos encontrar gente que entendeu a importância de uma atitude interior correta. Por exemplo, quando aqueles 12 espias enviados por Moisés voltam dos 40 dias olhando a terra de Canaã, 10 deles voltam com relatório de desânimo. Ele diz: olha, a terra até que é boa, mas tem gigantes. Os gigantes habitam em cidades fortificadas. As cidades fortificadas estão no alto dos montes. E a Bíblia nos mostra que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Mas eu gosto de dizer que a dúvida também vem por ouvir, e ouvir qualquer coisa contrária à palavra de Deus. A Bíblia diz que o coração do povo se derreteu ouvindo esses homens. Mas 2 daqueles 12, diferente dos primeiros 10, Josué e Caleb, eles têm um outro discurso. Eles começam a reconhecer a realidade do problema, não ignoram os gigantes, mas eles começam a dizer: ausentou-se deles a sua segurança. O Senhor é conosco, nós não vamos temê-los, nós vamos consumi-los como pão. Nesse momento, eles estão mostrando que decidiram colocar os olhos em Deus, confiar em Deus e não se deixar abater diante das circunstâncias. Quando vamos para o Novo Testamento, em Atos 16, encontramos Paulo e Silas
Foram presos pregando o evangelho na cidade de Filipos. Imagino que muito crente no lugar dele estaria resmungando com Deus, reclamando com Deus, que por ter obedecido tinha dado tudo errado. Mais diferente, a Bíblia diz lá pela meia-noite. Meia-noite é aquela época diferente de hoje, quando alguns de nós ainda nem fomos dormir. Era metade da noite mesmo. A Bíblia diz lá pela meia-noite, esses dois estavam acordados, não deixavam ninguém dormir. Porque a Bíblia diz que eles oravam, cantavam louvores e os presos escutavam. Qual é a atitude interior desses dois? Não importa o que enfrentamos do lado de fora, nós não vamos deixar de acreditar em Deus, nós não vamos deixar de confiar em Deus, nós não vamos deixar de buscar a Deus. Muita gente, ante das circunstâncias, rapidamente deixa de buscar o Senhor. E os problemas só revelaram a falta de conexão que já havia dentro delas. Enquanto esses dois estão orando e cantando louvores, um terremoto vem sobre o cárcere, as cadeias se abrem, porque nesse ambiente onde nós focamos em Deus e não no problema, que as maiores manifestações dos céus acontecem. Você pode olhar para as Escrituras, você pode olhar ao longo da história e você vai perceber que isso se repete. Então, se nós queremos viver as manifestações de Deus, não é hora de nos assustarmos com o que está acontecendo do lado de fora. E eu não quero diminuir a gravidade do que está acontecendo do lado de fora. Eu quero exaltar o Deus em quem eu e você podemos confiar, a despeito do que aconteça do lado de fora. E olhando para as Escrituras, eu vejo gente que teve o posicionamento correto. E é importante você entender que decidir não ceder à ansiedade, à preocupação, ao medo, preocupação, eu falo daquilo que nos destrói. Porque eu não quero vender uma imagem aqui de irresponsabilidade. Eu, por exemplo, tenho construído o meu futuro porque decidi ser responsável nas minhas escolhas, me preparando para uma série de coisas. A palavra de Deus mostra que quando o Senhor revela que haveria 7 anos de prosperidade, Ele dá essa revelação a José, que, por sua vez, junto com a revelação comunicada ao faraó, dá um conselho. Ele diz: aproveita os 7 anos de prosperidade para estocar. Trabalha com provisionamento, para que quando a crise chegue, você possa sobreviver a ela. Então, eu não estou dizendo que a palavra de Deus não fala sobre a importância de você racionalmente ser responsável. Eu estou falando daquele outro nível de preocupação que é doentia. Porque nesse momento tem gente que se preparou para enfrentar um problema de saúde, se ancorando o quê? Nos seus bons planos, nos seus recursos e num sistema de saúde que funcione. E se nós estivermos diante de um colapso, o que adiantou tudo isso? Então mesmo os responsáveis, gente que juntou dinheiro para enfrentar uma crise, mas não tem noção, mesmo com dinheiro guardado, do que será uma recessão que possa vir depois. Então a pergunta é: como nós estamos agindo em relação ao futuro? Preocupações no sentido de questionamentos que começam a nos destruir por dentro, antes mesmo do cenário se desenvolver. Olhando para as Escrituras, eu percebo o ensino claro do nosso Senhor Jesus, que mostra que ansiedade e fé estão em rota de colisão. São coisas completamente opostas. Em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 6, eu quero ler do versículo 25 a 34. São vários versículos, mas são palavras de nosso Senhor que ainda servem de instrução para mim e para você. Jesus diz: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida. Aqui ele não está falando da preocupação responsável. Ele está falando da preocupação desnecessária, destrutiva, ansiedade. Não andem ansiosos a respeito da sua vida, diz outra versão. Quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Ele diz: não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem juntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? E aqui Jesus mostra que uma das coisas que sustenta o nosso posicionamento de confiança nele é entender o valor que nós temos aos olhos dele. Jesus está dizendo: vocês têm valor aos olhos do Pai. É por isso que vocês podem acreditar que Ele vai cuidar de vocês. Vocês são importantes aos olhos de Deus, Jesus está dizendo. É por isso que você pode esperar que Ele vai estar de olho em você e em tudo aquilo que você possa vir enfrentar. Então Jesus continua e diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? Em outras palavras, Jesus está dizendo o que é que essa preocupação destrutiva vai resolver, o que é que ela vai mudar, o que é que ela vai melhorar. Vou falar sobre isso depois. Ele continua e diz: por que se preocupam com o que vão vestir?
Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não fará muito mais, quero dar o destaque a muito mais, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Jesus diz que quem está cedendo a esse nível de ansiedade e preocupação é alguém classificado como gente de pequena fé. Depois ele diz, porque os gentios, então aqui ele está falando dos povos que não conhecem nem temem a Deus, os gentios é que procuram todas essas coisas, correr atrás do que é material, desesperados, sem ter uma fonte de confiança como nós podemos ter em Deus. Ele diz, o Pai de vocês, que está nos céus, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus está dizendo, priorize Deus, seu relacionamento com Deus, e o resto vem a reboque. Eu vi muita gente que estava dizendo, pastor, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo para ter um devocional decente, porque a minha vida é corrida. Mas eu tenho visto gente agora que depois de 2 semanas de confinamento reclama do tédio de não ter o que fazer, mas continua não orando, nem lendo a Bíblia, nem buscando a Deus. Porque na verdade, quando algo é importante para nós vamos arrumar tempo para aquilo. E não importa como a vida de alguém é corrida, se Deus ocupa um lugar de importância, você vai separar tempo para Ele. Agora, quem não criou esse nível de convicção, quando tem tempo sobrando e não sabe o que fazer com ele, também não sabe buscar Deus, porque nunca treinou isso como deveria. Eu acredito que essa é uma hora de nós realinharmos valores dentro de nós. E Deus precisa ser, de fato, quem está em primeiro lugar. O reino de Deus precisa ser buscado em primeiro lugar. E nós precisamos fazer isso crendo que o Senhor vai cuidar do resto. Olhando para as Escrituras, ainda vejo Jesus, que termina no verso 34, dizendo, portanto, não se preocupem com o dia de amanhã. Ele diz, pois o amanhã trará os seus cuidados, os seus problemas. Ele diz, basta a cada dia o seu próprio mal. Meu pai resumia esse texto sendo, viva um dia de cada vez. Encare um problema de cada vez. Nesse momento nós já temos vários problemas no presente para nos ocupar. Nós não podemos nos antecipar a desdobramentos econômicos ou do sistema de saúde de uma forma como não sabemos e sermos destruídos pelo medo. Alguns estão dizendo que o medo, além do dano emocional, espiritual, que eu estou tentando destacar aqui atrás, ainda pode comprometer a tua imunidade e te deixar ainda mais vulnerável. Nós precisamos ouvir o ensino do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo também fala sobre a ansiedade. Em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Coisa alguma significa nada, absolutamente nada. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Qual é o contraponto disso? Ele diz, no mesmo versículo, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. A pergunta é, existe algo nos incomodando? Sim. Estamos levando isso a Deus. Se estamos levando isso a Deus em oração, isso mostra que nós estamos confiando em Deus. Se não estamos levando isso a Deus em oração, mostra que a nossa preocupação é gratuita e será danosa. Qual o resultado de ter a atitude interior correta? O versículo seguinte, 7 de Filipenses 4, diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu vou repetir, a paz de Deus que excede todo entendimento. Não há explicação para quando você cede a esse lugar interior de fé e confiança do que Deus pode fazer dentro de você. De vez em quando eu vejo gente dizendo, pastor, o senhor fala como quem não tem problema. Eu digo, se você pudesse assistir um filme acelerado da minha vida, você veria muitas circunstâncias e momentos onde o desespero, o medo, a ansiedade, a preocupação veio e bateu com força. Mas eu e você precisamos sempre fazer uma escolha. Há quase 22 anos atrás, quando Israel, meu filho primogênito, estava nascendo, nós tivemos uma complicação muito séria na hora do parto. Israel está vivo hoje por um milagre. Isso são declarações de médicos que nem tinham a mesma fé como eu tenho.
foi o reconhecimento deles. Eu vi uma intervenção de Deus, mas na hora que bateu aquele desespero, que estava me destruindo por dentro, porque o medo tem esse poder de destruir. Eu lembro que o Espírito Santo me chamou a atenção para a necessidade de fazer uma escolha. E eu decidi vencer aquilo, eu decidi confiar. E naquele momento algo sobrenatural aconteceu. O medo desapareceu. A paz que excede o entendimento, que a gente não consegue explicar, encheu o meu coração. E depois, do lado de fora, nas circunstâncias, eu vi uma ação e uma intervenção de Deus. Mas nós precisamos reconhecer que a escolha de confiar em Deus vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Porque ele está dizendo de um coração e mente que precisam ser guardados. Porque se a ansiedade, medo ou preocupação, o nosso íntimo está sendo destruído. Mas quando a paz de Deus entra, quando nós entramos nesse lugar de paz interior, a despeito do que está acontecendo do lado de fora, não há dano para o coração, não há dano para a mente. Assim como Isaías 26 diz que o Senhor vai conservar em perfeita paz. Isso fala de Deus nos guardando, de Deus nos protegendo. Eu gosto de uma declaração de John Blanchard. Ele diz: a ansiedade nunca fortalece você para o amanhã, ela apenas o enfraquece para o dia de hoje. Esse posicionamento doentio de medo, preocupação e ansiedade não está melhorando o seu futuro, está piorando o seu presente. Jesus disse: você não pode acrescentar com as suas preocupações um côvado à sua vida. Você não vai mudar absolutamente nada. E além de não poder acrescentar, alguns de nós estamos removendo um côvado. O côvado era uma medida de comprimento, né? Era algo parecido com meio metro nosso. Então o Senhor está dizendo: você não vai mais longe por causa da preocupação. Mas eu acredito que a gente pode dizer, às vezes estamos encurtando. Por quê? Porque a preocupação, a ansiedade não resolve o problema, traz consequências, além do dano emocional, interior, espiritual, porque impede Deus de agir. Qual é a resposta correta? É o que estamos falando desde o início: confiar em Deus. Há um posicionamento de fé. E eu quero compartilhar com você, para encerrar a mensagem que estamos compartilhando, qual é o posicionamento de fé a ser tomado. Em Hebreus, no capítulo 4, a palavra de Deus fala a respeito do descanso da fé. Eu particularmente gosto demais dessa declaração. Hebreus, no capítulo 4, e no versículo 3, a Bíblia diz: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Há um descanso físico que ele falava sobre o povo do Velho Testamento que não alcançou quando entraram em Canaã. Ele fala de algo espiritual que nós estamos aguardando em Deus, ligado ao desfecho de todas as coisas. Mas eu quero te dizer, se há uma guerra interior, quando não há fé e confiança, quando nós entramos nesse lugar de fé e confiança, há um descanso interior. A Bíblia fala dessa paz que excede todo entendimento, e ela guarda o nosso coração e a nossa mente. Então nós precisamos entender tanto a natureza como a operação da fé. Porque muita gente ouve falar sobre fé e ele acredita que é apenas pensar positivo. Nós precisamos entender a natureza da fé. A fé se manifesta e ela produz resultados quando nós encontramos esse lugar de tranquilidade interior. Eu gosto de dizer que a fé tem pelo menos dois estágios distintos. Antes de operar do lado de fora, mudando as circunstâncias, ela primeiro precisa operar do lado de dentro, dominando o medo, o pavor, a ansiedade, a preocupação. Ela primeiro é uma batalha que é travada do lado de dentro, uma guerra contra pensamentos e sentimentos. Para depois, de bem-sucedida desse primeiro estágio, então ela produzir resultados do lado de fora. Então eu quero te dar alguns exemplos. A palavra de Deus diz em Isaías 30:15, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, na conversão e no descanso, observe a frase descanso, está a salvação de vocês. Salvação aqui não tem essa aplicação espiritual do Novo Testamento. Está falando de livramento, de socorro, de ajuda. Então no descanso está o socorro, o livramento, a ajuda de vocês. O texto continua e diz: na tranquilidade, na confiança, reside a força de vocês. Em primeiro lugar, Deus relaciona confiança com tranquilidade. Porque quem tem um posicionamento de confiança não tem medo. E quem tem medo, normalmente não está tendo a confiança. Deus diz: na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês. Se por um lado, quando a Bíblia diz em Provérbios 24, se te mostrares frouxo, no dia da angústia tua força será pequena. Por outro lado, a Bíblia diz, se entrarmos nesse lugar de tranquilidade e confiança, é ali que reside a nossa força.
Porque a fé primeiro opera aqui dentro. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 34, a Bíblia, quando nos dá aquela galeria dos heróis da fé, fala de gente que operou primeiro nesse estágio interior, antes de viver os resultados exteriores. E um dos exemplos dados são os amigos de Daniel. Hebreus 11, 34 fala que alguns pela fé apagaram a força do fogo. Uma clara menção a Sadraque, Mesaque e Abdinego, como nós lemos em Daniel no capítulo 3. Agora, observe que a Bíblia não diz que a fé deles apagou o fogo. Tem muito crente vivendo uma ficção na sua cabeça a respeito do que é fé. Ele imagina a fé quase como se fosse uma varinha de condão para ser batido no problema que tem que instantaneamente, imediatamente desaparecer. Eu quero te dizer, nem sempre, aliás, quase nunca, são raras exceções, nós vamos ver a fé produzindo resultados imediatos do lado de fora. Normalmente, antes de produzir um resultado do lado de fora, ela primeiro precisa produzir um resultado do lado de dentro. O que esses homens fizeram pela fé não foi apagar o fogo, foi apagar a força do fogo. O que significa isso? O fogo continuava aceso, mas não produzia dano sobre eles. A primeira coisa que eu e você precisamos entender na natureza da fé é que, ainda que a circunstância não mude, nós nos colocamos num lugar em Deus de confiança, onde somos conservados e guardados por Ele, a ponto de não sofrer dano. Aliás, foi exatamente isso que Deus prometeu em Isaías 43, 2. Ele diz, quando passares pelas águas. Note que o texto não diz se você passar, diz quando passar. Porque a questão não é se vai acontecer, é quando é que vai. Nós enfrentaremos problemas, ponto final. A Bíblia não prometeu um evangelho, uma fé, onde você não está exposto a nenhum tipo de problema, adversidade. Mas a Bíblia diz, quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Deus está dizendo, o importante é que você não deixe o que está acontecendo lá de fora te destruir. Então não importa se eu tenho que enfrentar as águas. O que importa é que eu não deixe elas me afogar. Tem gente se afogando, se perdendo nessa guerra interior, antes de ter travado qualquer batalha do lado de fora. Aí o texto continua e diz, quando passares pelo fogo, ele não te queimará e a chama não arderá em você. Deus está dizendo o seguinte, que independente do fogo, está ardendo lá de fora, ele não precisa me queimar, ele não precisa me destruir. Então o primeiro resultado da fé não é mudar o que acontece lá de fora, é blindar a mim e a você no meio do problema, para que a gente não seja afetado por aquilo que está acontecendo. O livro de Daniel, falando de Sadraque, Mesaque e Abdinego, quando saem da fornalha, a Bíblia diz que as pessoas reconheceram que o fogo não teve poder algum sobre eles. Então tem um momento onde eles saem do fogo, sim. Tem um momento onde as circunstâncias mudam, graças a Deus. E eu e você temos que esperar que isso aconteça na nossa vida, mas antes, nós precisamos apagar a força do fogo e não deixá-lo ter domínio sobre nós. Então a questão agora, não importa o que eu e você estejamos enfrentando num momento como esse, principalmente de problemas que estão sendo ampliados exponencialmente por essa crise que desconhecemos o seu desfecho, nós precisamos ter uma atitude de confiar em Deus. Alguém disse que o verdadeiro problema não é aquilo que está do lado de fora, é aquilo que está do lado de dentro, é a forma como nós olhamos para aquilo, é a maneira como nós nos relacionamos com o que acontece do lado de fora. Precisamos de uma escolha. Assim como no dia do parto do meu filho, eu precisei, em primeiro lugar, apagar a força do fogo e vencer o medo, para depois ver a intervenção do lado de fora. Ao longo das Escrituras vamos encontrar a repetição desse padrão. Quando Jesus vem ao encontro dos seus discípulos andando sobre as águas, e quando as pessoas me perguntam sobre uma boa definição de fé, eu digo, bom, além daquilo que já é explícito na Escritura, Hebreus 11:1, que diz que a fé é a convicção das coisas que não se veem e a certeza de coisas que se esperam. Quando me perguntam, pastor, qual uma definição de fé a mais que o senhor gosta de dar? Eu gosto de tomar como exemplo esse episódio, de quando Jesus vem andando sobre as águas, a tempestade está rolando solto, e antes de intervir na tempestade, Jesus mostra que ele não tem nenhum medo dela e que ele pode se mover sobre ela. Quando Pedro vê Jesus chegando, e a mensagem de Jesus é não temas, porque normalmente essa declaração é muito repetida num contexto onde se espera fé. Daqui a pouco eu volto a falar disso. Pedro olha para Jesus e diz, és tu, manda-me ter contigo. Jesus olha para o Pedro e diz, vem. E o Pedro sai. Ele anda sobre as águas, ou como disse alguém muito bem, ele anda sobre a palavra de Jesus, que ele decidiu acreditar. E normalmente as pessoas gostam de falar do Pedro que não acreditou. Eu gosto de olhar para o Pedro que acreditou. Em algum momento ele deixou de acreditar, sim.
Então vai lá a minha definição de fé. Fé é olhar para Jesus no meio da tempestade. Agora, se você quer saber a minha definição de incredulidade, incredulidade é olhar para a tempestade em vez de olhar para Jesus. Porque onde você coloca os seus olhos vai te afetar. Enquanto Pedro está olhando para Jesus, ele tem a capacidade de vencer e se mover sobre a tempestade, como Jesus está se movendo. Mas quando ele começa a olhar a tempestade, ele perde o foco de Jesus e ele deixa de experimentar aquilo que Jesus poderia fazer. E ele volta a ter o medo que as circunstâncias produzem. Mas a história não terminou aí. As pessoas normalmente falam do Pedro como se ele fosse só incrédulo. Em primeiro lugar, ele fez o que a maioria, ou a grande maioria, quase todo mundo, né, no lugar dele não teria feito. Ele decidiu acreditar e andou sobre as águas. Se você quer saber, ele não andou uma vez só. Porque depois que começa a afundar, e ele vê que está abortando o sobrenatural, porque colocou os olhos nas circunstâncias em vez de Jesus, ele decide lutar contra aquilo. E a hora que ele clama para o Senhor Jesus, socorre-me! E a Bíblia diz que o Senhor estendeu a mão e o socorreu. E a Bíblia diz que os dois voltaram para o barco. Você acha que Jesus voltou nadando com Pedro? Nós podemos dizer que Pedro andou a ida e a volta. Ele, depois de começar a abortar o processo, tem um posicionamento de fé, ele luta para não perder aquilo. E o Senhor intervém. Mas é só depois que os dois entram no barco, que a Bíblia diz que a tempestade se acalmou, que o vento cessou. A pergunta é, se a tempestade é que estava trazendo medo e Jesus ia intervir, ele não poderia começar dissipando a tempestade? Não, porque a fé, antes de produzir resultado do lado de fora, ela primeiro precisa produzir resultado do lado de dentro. É depois que eu e você deixamos de temer a tempestade, é depois que eu e você entendemos que com Jesus podemos nos mover sobre ela, que haverá intervenção do lado de fora na circunstância. Isso significa o quê? Que não há compatibilidade entre a fé e o medo, entre a fé e a ansiedade. Muitas vezes nós vamos ver Jesus usando essa expressão para as pessoas: não temos. Para Jairo, pai daquela garota que estava enferma, e daqui a pouco ele recebe a notícia: olha, tua filha morreu, não incomode mais o mestre. Jesus vira para esse chefe da sinagoga e diz: não temas, crê somente. Em outras palavras, Jesus está dizendo que só deixa lugar para a fé no seu coração, não dê lugar ao medo. Porque se o medo entrar, a fé começa a sair. Aliás, George Miller, um homem de fé, um dos gigantes e heróis da fé dos tempos modernos, um homem que chegou a sustentar cerca de 6.000 crianças nos seus orfanatos ao longo da sua vida, sem ajuda governamental ou de qualquer instituição que o ajudasse de forma permanente. Alguém que pela fé, alguém que termina, os seus dias com milhares e milhares e milhares de orações respondidas e contabilizadas nos seus cadernos de oração. Alguém que pela fé decidiu cuidar desse desafio. Ele costumava afirmar, um homem de fé experimentado: onde começa a fé, a ansiedade termina. Onde começa a ansiedade, a fé termina. Os dois não ocupam o mesmo ambiente, nem o mesmo coração. Quando a fé entra, o medo tem que sair. Mas se nós deixarmos o medo entrar, significa que a fé está saindo. E nós precisamos escolher a fé, que expulsando o medo nos traz tranquilidade ou paz interior. O Salmo 125 diz no verso 1, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Não importa o que esteja chacoalhando. Quando ele fala do monte Sião, está falando de uma grande área rochosa. Davi, por exemplo, tinha a sua fortaleza em Sião, mas Sião é um monte, nós estamos falando de um espaço grande. Dependendo do tremor de terra, poderia derrubar uma casa construída, mas não tem condições de abalar aquele monte todo. A Bíblia está falando que quem confia no Senhor é como o monte de Sião, não se abala, mas permanece firme para sempre. Então o que eu e você precisamos entender é que, independente do que possa tentar nos chacoalhar, a escolha da confiança vai nos manter interiormente firmes, sadios e inabaláveis. E nós precisamos dessa fé inabalável. Para concluir, eu quero te chamar a um entendimento prático. Se existe então um problema interior que requer uma atitude interior de fé e confiança, que vai nos levar a um outro estado interior de paz, nós precisamos saber exatamente o que é que nós temos que fazer. Além de entender que a responsabilidade de escolher confiar é nossa, nós precisamos cooperar para que a nossa fé possa reagir. E uma das coisas que eu e você precisamos investir, se queremos entrar nesse lugar de fé, é no alimento da fé.
Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu fico perplexo com crentes que estão passando literalmente quase que o dia todo, alternando entre o noticiário e os comentários das notícias sobre a crise do coronavírus nas redes sociais. O dia inteiro alimentando o medo, a preocupação e a fé, e dizendo que não tem tempo para a palavra de Deus. Quando aquilo era o único remédio, o único antídoto para o medo, para fortalecer a confiança. Outra coisa que nós não temos nos dedicado como deveríamos, a oração. Paulo diz aos Filipenses sobre não andar ansioso de coisa alguma, mas fazer conhecida diante de Deus as nossas necessidades, aquilo que deveria nos deixar ansiosos, por meio das nossas súplicas. Então nós precisamos nos voltar a esse lugar de oração. Um outro entendimento e uma escolha que eu e você precisamos fazer é que a razão pela qual eu e você não precisamos nos entregar à ansiedade é reconhecer que nós temos valor, somos importantes para Deus e que Deus cuida de nós. 1 de Pedro 5,7 diz, lançando sobre ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Agora preste atenção, depois de falar de se livrar da ansiedade, ele diz no versículo seguinte, sejam sóbrios, atentos e vigilantes. E diz, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, resistir-lhe firmes na fé. Se a ansiedade é o oposto da fé, e logo depois de falar de se livrar da ansiedade, ele diz que o diabo vem tentar nos tragar e que a gente tem que resistir em fé. Qual é a obra de Satanás? Assim como Deus trabalha por meio da fé, Satanás age por meio do medo. Aliás, eu gosto de dizer que o medo é uma fé invertida. É a convicção de que algo ruim vai te acontecer. E nós não podemos ceder a isso. Qual o antídoto? Um posicionamento de fé. Uma fé que é alimentada pela palavra. Uma fé que se expressa e se comunica com Deus mediante a oração. Uma fé que é fortalecida na adoração. Precisamos ter tempo de devoção diária. Precisamos encher o nosso coração com o que o livro de Salmos chama dos altos louvores que precisam estar na nossa boca. A Bíblia diz em Romanos 4 que Abraão, que é chamado pai da fé, que nos deixou pegadas de fé a ser seguido, a palavra de Deus diz que ele não vacilou por incredulidade, mas se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Enquanto glorificava a Deus, que era fiel para cumprir a promessa, em vez de ficar olhando para as circunstâncias, a fé de Abraão foi se fortalecendo. Agora, se nós, e a Bíblia diz que ele não foi alguém que não reconheceu o seu problema. A Bíblia diz que ele atentou para o seu corpo adormecido, no sentido de reconhecer que o problema está lá, mas não atentou no sentido de se deixar ser afetado por ele. Nós precisamos escolher. E se nesse momento nós nos voltarmos à palavra, à oração e à adoração, nossa fé e confiança serão fortalecidas. O resultado, a Bíblia diz, o Senhor vai nos conservar em perfeita paz. Essa ideia da conserva sempre me faz lembrar de alimentos em conserva, em especial o pepino, coisa que aqui no sul, é muito consumida e apreciada, talvez mais do que no resto do Brasil. Aquela água temperada tem o poder de não deixar que aquele pepino que fica muito tempo ali dentro não se estrague. Deus também tem uma conserva para a minha mente, para a sua mente, para o meu e o seu coração. Paulo diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar somente o coração. Deus vai nos conservar em perfeita paz. Em outras palavras, Ele não vai deixar que a gente seja deteriorado pelo efeito do medo. As pessoas têm perguntado, pastor, o que é que o senhor acha que vem depois da crise? Eu tenho dito, eu não faço a menor ideia, não tem como estabelecer prognóstico algum que seja certo ou exato. Mas uma coisa que eu faço, não só ideia, eu tenho certeza e convicção. Eu sirvo a um Deus que cuida de mim. Eu decido fortalecer a minha fé e a minha confiança para o que quer que seja que venha depois. Eu decido permanecer em fé e confiança nesse momento e não me entregar ao medo. E eu quero te encorajar a fazer a mesma coisa. Eu gostaria que nós terminássemos tendo um momento de oração juntos. Pai, nós oramos e clamamos ao Senhor. Que a Tua palavra não alcance apenas a nossa mente e a razão. Nós oramos que ela desperte o nosso íntimo para uma atitude, um posicionamento, uma resposta clara para Ti. Nós oramos que ela venha com aplicação bem pessoal na vida de cada um. E nós oramos que nessa hora o Senhor possa vivificar a medida de fé que o Senhor tem repartido com cada um dos meus irmãos, como diz a Tua palavra. Eu oro por fortalecimento na fé.
Eu oro que isso aconteça nesse momento debaixo de um sopro do Teu Espírito, que os ajude não apenas a entender, mas a praticar e a se posicionar na Tua palavra. Que porções das Escrituras que já têm alimentado o coração deles, em outros momentos voltem com força, não apenas como uma lembrança comum ao natural, mas como fruto de uma ação sobrenatural do Senhor. Eu oro que nessa hora, aqueles que estão sendo devastados por dentro pelo medo, como muitas vezes a espada já devastou por fora e assolou por fora nas guerras, eu oro que esse quadro seja mudado por um posicionamento de fé e confiança. Eu oro por uma intervenção do alto na vida de cada um deles. Eu oro por fortalecimento nessa hora, em nome do Senhor Jesus e para a glória de Deus. Que a boa mão do Senhor os envolva, que haja despertamento espiritual e que ao se posicionarem diante do Senhor, experimentem a paz que excede todo entendimento e que ela se manifeste de uma forma tão intensa e poderosa que se torne um atrativo para aqueles outros à volta, amigos, vizinhos, familiares, que não conseguiram entrar nesse mesmo lugar. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Antes de terminar, eu quero ainda dar uma breve palavra. Ao longo dos meus anos de ministério, quase sempre que falamos de fé, principalmente quando temos tempo, além do ensino bíblico, para compartilhar experiências que demonstram que esse poder de Deus se manifesta hoje nos nossos dias, eu costumo ouvir gente que me procure, com palavras diferentes, eles acabam dizendo praticamente a mesma coisa. Muitos me dizem: como eu consigo ter uma fé como a sua? Eu quero muito ter essa atitude de fé, mas parece que eu não consigo. E normalmente meu conselho para essas pessoas é o seguinte: para que você possa ter fé, primeiro você tem que trazer para dentro da sua vida o que a Bíblia chama de o autor da fé. Jesus é chamado nas Escrituras de o autor e o consumador da fé. Não dá para você ter fé sem colocar o autor da fé para o lado de dentro primeiro. E o primeiro passo que você precisa é entregar sua vida a Jesus. Se você não fez isso ainda, eu quero falar de uma forma direta, franca e honesta ao seu coração. Faça isso agora, não deixe isso para depois. Talvez você está aqui nesse momento assistindo e se afastou do Senhor Jesus. Está precisando de reconciliação. E você sente o quanto a fé esfriou dentro de você. Mas você pode reacendê-la ao trazer o autor da fé novamente para a sua vida, ou trazer a sua vida de volta nas mãos do autor da fé. E o meu apelo ao seu coração: faça isso agora. A Bíblia diz: se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está procurando mexer no coração de gente que me ouve essa hora. Ele não está limitado a um lugar, você pode ser tocado à distância, ele não está limitado ao tempo. Talvez você não está assistindo a palavra neste momento ao vivo, mas vai ter acesso à gravação depois, e ele vai mexer ao seu coração. E quando você reconhece, você não deveria lutar contra, deveria ceder. Eu aconselho a você, para vir a Jesus, você precisa vir reconhecendo não só quem Ele é, mas quem você é. E o reconhecimento de quem você é e de quem Ele é, envolve também o entendimento de reconhecer o que Ele fez. O que é reconhecer quem você é? Precisamos admitir que somos pecadores, já nascemos assim. E o nosso pecado nos afasta de Deus, nos impede de ter conexão com Deus. É por isso que muitas vezes Deus parece tão distante. Mas quando nós reconhecemos o que é que quem Jesus é, o nosso Salvador, aquele que deu sua própria vida em sacrifício para nossa salvação e redenção, então nós vamos entender a importância da morte dele como um ato de salvação. Ele foi punido no meu e no seu lugar, para que nós fôssemos inocentados dos nossos pecados e pudéssemos receber a justiça dele. E agora, onde você estiver, você pode simplesmente dizer para ele: eu reconheço que sou um pecador, eu reconheço que o Senhor é Salvador. Eu não apenas me arrependo dos meus pecados, mas eu creio naquilo que o Senhor fez para a redenção dos meus pecados lá na cruz, ao custo e ao preço do seu sangue derramado. E nessa hora eu creio que os meus pecados foram julgados na sua morte. Eu fui inocentado e pela fé eu me aproprio do seu perdão. É dessa forma simples que você pode trazer Jesus ao seu coração, clamando por Ele, invocando o nome dEle.
A Bíblia diz: todo que invocar o nome do Senhor será salvo. E quando você faz isso, algo começa a acontecer dentro de você e a mudança na sua vida. Se você nesse momento decidiu tomar essa decisão de entregar a sua vida a Cristo ou voltar-se para Ele, eu gostaria de alguma forma poder tentar oferecer um pouco mais de ajuda a você. Talvez, se você está se reconciliando com Deus, você sabe que a primeira coisa é voltar para a casa de Deus. Talvez não dê para participar das reuniões presenciais tão rápido, mas é necessário que você volte a se envolver com a igreja. Você que está assistindo isso diretamente do nosso canal, da Comunidade Alcance em Curitiba, você pode fazer contato conosco por meio dos canais que estão disponibilizados lá no site. E nós vamos tentar oferecer ajuda. Se você é de outra cidade, podemos tentar sugerir, encaminhar você para outras igrejas, ou para que outros líderes possam entrar em contato com você. Mas se você tomar essa decisão, o primeiro nível de confiança e fé que você tem que ter é que Deus vai dirigir os seus passos, os seus caminhos. Mas é importante que você se una à família da fé e se deixe ser fortalecido. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, pela sua decisão. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus.